A gente vai respirar bem profundamente e vamos sentir toda essa egrégora, a nossa união com os espíritos que estão estudando junto conosco. Nós vamos buscando a sintonia com Eliamar, com Ruiz, com Cíntia, com Cássio, para que assim possamos ter uma tarde de muito aprendizado, com amorosidade, com muito acolhimento, sentindo o nosso cardíaco se expandindo. Graças a Deus, graças a Jesus. Bom, a gente passou do prefácio, né? E hoje a gente está no esclarecendo. Esclarecendo. E aí, o que temos no esclarecendo? O primeiro parágrafo, alguma coisa? Eu acho que foi um dos únicos que eu não marquei. Único parágrafo ou único... Eu não marquei. Esse não, né? Esse não. Então tá bom. Então vamos para o segundo. Olha, eu marquei. E o que trouxe? Vamos lá, leia para a gente conversar. Posso ler? Pode. Pode? Mas se numerosos pensadores e artistas notáveis lhe traduziram a grandiosidade do novo mundo, contando lá fora as inesgotáveis reservas do gigante da América, Onde você está vendo isso? Onde está isso? Segundo parágrafo. Segundo parágrafo. Do esclarecendo. Ah, tá. Meu livro está diferente do de vocês? Não, não. Começa com afãs, se numerosos pensadores e artistas. Ah, tá bom. Desculpa. Pode continuar, desculpa, gente. A grafia está diferente. Está errado? Não, tá certo. Pode continuar. Toca a vida. O meu tá comidinho, mas... Gil, só arruma seu microfone. Ficou baixo. Melhorou? Melhorou. Mas, se numerosos pensadores e artistas notáveis lhe traduziram a grandiosidade de mundo novo, contando lá fora as inesgotáveis reservas do gigante da América, todo esse espírito analítico não passou da esfera superficial das apreciações, porque não vira o Brasil espiritual, o Brasil evangélico, em cujas estradas, cheias de esperança, luta, sonha e trabalha, o povo fraternal e generoso, cuja alma é a flor amorosa de três raças tristes, na expressão harmoniosa de um dos seus poetas mais eminentes. Aí eu marquei o próximo também. Tá. Pode ler, aí a gente faz um comentário total. Dos dois. As reservas brasileiras não se circunscrevem ao mundo de aço do progresso material, que impressionou fortemente o espírito de Humboldt, mas se estendem infinitamente ao mundo de ouro dos corações, onde o país escreverá sua epopeia de realizações morais em favor do mundo. Aí está a nossa responsabilidade, né? Sermos o coração do mundo, mostrar o lado espiritual e não material. Sim, aqui ele está esclarecendo aquilo que o Emanuel tinha falado no prefácio, né? Sim. Que aqui no Brasil não é só essa parte superficial. Da beleza natural, né? Ele é um celeiro de claridades espirituais do orbe inteiro. Então, esses pesquisadores, pensadores, artistas, eles não viram o Brasil espiritual, o Brasil evangélico, em cujas estradas cheias de esperança, luta, sonho e trabalho, povo fraternal e generoso, cuja alma é a flor amorosa de três raças tristes. Essas raças, eu procurei um poema Índios. de Olavo Bilac. Isso que eu marquei, essas três raças tristes. Ele diz que são os índios, os negros, os portugueses exilados de Portugal,
e os escravos oriundos da África. Índios, portugueses. Aí, assim, gente, legal a gente entender que foi isso, tal, a gente tinha que ver. Vamos fazer, porque a gente combinou de fazer esse paralelo. Esse Brasil foi compreendido? Não, até Vanessa, hoje não. ainda não. Nem hoje, Não. nem hoje, né? A gente está com os pesquisadores mesmo, os pensadores, a gente está mais na superfície do que no âmago da questão. E quando a gente fala, muitas vezes, quando a gente fala assim, ó, nós assumimos uma responsabilidade. Nós que encarnamos aqui no Brasil, assumimos uma responsabilidade dessa pátria do Evangelho. Mas não é compreendido. Porque Não, a gente ainda não. continua na filosofia. Sim. A gente continua no superficial. A filosofia eu não vejo como um superficial. Se você conseguir exemplificá-la, ela traz coisas positivas, É que né? a filosofia exemplificada não é filosofia, já vira É sabedoria. verdade. É Né? verdade. Agora, se você só fica ali, né? Mas posso vai dizer rolar. o que mais me chamou a atenção aqui? É o finalzinho, em cujas estradas, cheias de esperança, luta, sonha e trabalha o povo fraternal e generoso. O que significa isso? É que nós somos assim. Já é na nossa essência ser Isso. fraternal e generoso. Mas o que me faz lembrar de uma frase de um pensador, sei lá quem foi que fala o seguinte, que o que me preocupa não é o grito dos maus, mas o silêncio dos bons. Dos bons. O que significa isso? Se a gente tem essa virtude dentro de nós, a gente tem que colocar ela em ação. E eu não estou falando da gente, só esse grupo aqui, eu estou falando as pessoas que têm essas virtudes dentro de si, mas estão caladas. Uma coisa é certa, né? Chama muito mais atenção a maldade do que a bondade. Então a gente, se começar a colocar na televisão lá, que não sei quem fez isso de bom para não sei quem lá, ninguém assiste televisão, porque todo mundo quer ver sangue, né? Se não vê sangue, não está feliz. Então é por isso que a gente vê tanta maldade no mundo e não consegue ver a bondade. Mas se a gente começar a olhar com olhos de quem quer ver, a gente vai enxergar tudo isso que ele falou aqui, né? Povo fraternal e generoso. Porque o brasileiro é assim. Ah, mas eu vejo muita maldade. Vê sim, mas quando Jesus falou para o Brasil ser o coração do mundo, a pátria evangélica, do evangelho, ele não falou que ia tirar daqui todo mundo que não se encaixasse nisso. Porque a gente tem que construir isso. É isso que a Valéria estava falando, né? Que o povo não podemos, temos que assumir a responsabilidade. Não é a responsabilidade, é o compromisso, né? Nós temos esse compromisso dentro da gente, a gente precisa assumir esse compromisso. Porque muitas vezes, eu já escutei muito assim, em aulas, a gente é a pátria do evangelho. Tá, tudo bem, gente. E aí? O que você vai fazer? Você vai ficar sentado? Então não é. Então não é, entendeu? A gente tem que lutar para isso, para ser. A gente tem que estar ali, né? Naquilo que Jesus nos ensinou, na humildade, naquele trabalho do dia a dia, nessa construçãozinha. É que nem você ter uma Ferrari. Você tem uma Ferrari. Mas só se você não acelerar, o carro não anda, né? Você tem que fazer a coisa andar. Né? Pátria do Evangelho, é coração do mundo. Tem que fazer a coisa andar. Como celeiro do mundo, a coisa está andando, né? Porque é um dos países com maior produtividade agrícola que existe no planeta, né? Mas como o resto, a gente precisa trabalhar um pouco com mais afinco, né? E não é a gente brigar com aqueles que estão fazendo maldade, não é isso. É a gente trabalhar para aqueles que estão sofrendo. Entenderam a diferença? É isso que é ser neutro. Porque brigar contra aqueles que estão fazendo a maldade, você assumir partido. Porque hoje em dia, na nossa política, né, só para falar, existe aqueles que são a favor de um e contra o outro, né? E aqueles que são contra o outro é a favor do um. Então,
existem duas facções e você pode escolher qualquer uma delas. E se você escolher uma das facções, o outro é a maldade. Não é isso? O que a gente Você precisa... vê, Oi? desculpe. Não, o que eu ia falar é que você pode estar pensando de um lado ou pensando do outro. Tudo bem, mas a gente vai chegar à conclusão de que nenhum dos dois lados está preocupado com o Brasil. É isso aí. Nenhum dos dois lados está preocupado com esse compromisso que a gente... Porque ninguém acordou ainda, como a Valéria perguntou. Esse Brasil a gente já entendeu? Não, ninguém entendeu. Eu só tenho um ponto de vista... É meu pai. Só tem um ponto de vista a respeito disso, que é o seguinte: quando a gente fala que nenhum dos lados está ok, nós já estamos julgando. E o neutro não julga. O neutro ajuda. Pois é, mas a gente tem que tomar parte. A gente não pode ficar só na expectativa. Sim. A gente não pode julgar. Se não está agindo em favor do Brasil, não está agindo a meu favor também. Então, não é um julgamento, é uma análise. Só para a gente não descambar. Não descambar para discussão política, né? Quando eu falo que a gente não sabe, é porque a gente não sabe. A gente não sabe o que acontece nos bastidores. O que a gente sabe é o que a televisão está falando. E a televisão e a imprensa é muito tendenciosa, né? Então, o que eu falo assim, não adianta a gente ficar julgando e condenando as pessoas que estão à frente, quer seja de um partido, quer seja do outro. O que é importante a fazer é o seguinte: aquele está passando fome, eu vou ajudar ele. Aquele está com doença, eu vou ajudar ele. Esse daqui está com problema espiritual, eu vou ajudar ele. Porque cada um precisa fazer a sua parte, né? Eu vou contar uma historinha. Tinha um barco que estava no rio indo para a cachoeira, né? E não tinha remo. Nesse barco tinham 3 pessoas, que são as 3 tipos de pessoas que a gente vai encontrar. Tinha uma que ficava de pé no barco, reclamando que não tinha remo, que ia cair na cachoeira, que não sei o que lá. Tinha outro que ficou sentado, olhando as coisas acontecer. E tem outro que pôs a mão na água e começou a remar, mesmo sabendo que talvez não conseguisse tirar o barco da cachoeira. A gente precisa escolher qual desses 3 nós somos. Eu escolhi pôr a mão na água e remar, porque reclamar não vai adiantar e ficar parado sem fazer nada também não vai adiantar. Então, quando a gente fala... né? Sabe... tem o outro, né? Se tivesse uma 4ª pessoa, ia estar reclamando daquele que estava gritando, né? Então, é assim... o que eu quero dizer aqui é o seguinte: ser neutro não significa ficar alienado de tudo que acontece à volta. Não, a gente precisa ter a nossa opinião, a gente precisa fazer a coisa direita para colocar a pessoa certa lá no poder. Mas o ser neutro esquece o que eles estão fazendo de errado, vamos ajudar aqueles que estão precisando nesse momento. Porque tem muita gente precisando, né? E é o que a gente faz aqui, as nossas vibrações, assistência espiritual, a gente ajuda de alguma forma, monetariamente, dando recursos, grupos de pessoas que fazem assistência social, esse tipo de coisa. Então, nós não estamos parados, né? É isso que eu queria dizer. Vamos lá, Eu gente. queria... Só uma coisinha eu queria pontuar. Esse povo fraternal e generoso aparece muito no Brasil nas tragédias. Porque a população, ela se junta, ela se move, mas quando não tem nada, aí se esquece. Não é uma constante, é só na hora da tragédia. Mas graças a Deus, na hora da tragédia ainda tem, né? Eu acho assim, na hora da tragédia aparece mais, tá? Mas essas pessoas que na hora da tragédia estão ajudando, elas estão ajudando o tempo inteiro, só que não dá ibope, né? A TV mostra quando tem uma catástrofe gigante e está todo mundo lá, pondo o pé na lama, levando mantimento, esse tipo de coisa. Mas acontece, é que quando acontece uma catástrofe como essa do litoral norte, existe uma comoção. Então, além daquela ajuda que todo mundo dá
mensalmente, diariamente para os necessitados, vem uma ajuda extra porque é uma coisa que é necessária naquele momento. Então, eu entendo o que você está falando, Juliana, mas no meu ponto de vista existe sempre ajuda. É claro, no momento de catástrofe, essa ajuda aumenta, mas significa que as pessoas têm alguma coisa de bom no coração. São aquelas que estão sentadas no barco, né? Na maior parte do tempo, e só quando a coisa está muito ruim é que ajuda a pôr a mão na água para lá. Põe a mão na água e puxa, é verdade. Jesus transplantou da Palestina para a região do Cruzeiro a árvore magnânima do seu evangelho, a fim de que seus rebentos delicados florescessem de novo, frutificando em obras de amor para todas as criaturas. A gente compreende porque que saiu da Palestina a árvore, né, o celeiro do mundo, para vir para a pátria do Cruzeiro, que somos nós. A gente conseguiu compreender que saiu da Palestina, daquela região, né? Não da Palestina só, mas toda aquela região da Europa, juntando, porque os corações estavam duros. Porque matar em nome de Deus era fácil. Porque eles colocavam que eles estavam matando em nome de Deus. E onde que há violência, onde não há acolhimento, a gente pode falar em nome de Deus. A gente já tinha parado para refletir um pouquinho disso? Não. Ele fala um pouquinho mais sobre isso mais na frente, né? É que esse parágrafo é grande, né? Aí ele fala assim, ó. Não foi apenas um cântico de esperança do povo hebreu que a Igreja Católica adaptou para garantir a coroa na cabeça dos príncipes terrestres? Não será uma palavra vazia sem a significação objetiva na atualidade do globo, quando todos os valores espirituais parecem descer ao sepulcro caiado da transição e da decadência? Mas a realidade é que, não obstante todas as surpresas das ideologias modernas, a lição do Cristo aí está no planeta, aguardando a compreensão geral do seu sentido profundo. Sobre ela levantaram-se filosofias complicadas e as mais extravagantes teorias salvacionistas. Em seu favor, muitos milhares de livros foram editados e algumas guerras ensanguentaram o roteiro dos povos. Entretanto, a sublime exemplificação do Divino Mestre, na sua expressão pura e simples, só pede a humildade e o amor da criatura para ser devidamente compreendida. Do seu entendimento decorre aquele reino de Deus em cada coração de que falava o Senhor nas suas meigas pregações do Tiberíades, reino de amor fraternal, cuja luz é o único elemento capaz de salvar o mundo que se encaminha para os desfiladeiros da destruição. Vamos analisar um pouquinho todo mundo? Se escreveu muitas coisas, se trouxe muitas coisas. A gente sabe que tem muitas deturpações, que o próprio evangelho em si foi deturpado a cada pessoa que tinha lá, que queria que fosse satisfeito aquela parte que era dela. E aí Jesus fala dessa essência, que é a essência do amor, da humildade. Foi isso que ele trouxe. Não foram as guerras, não foi a disputa, não foi a espada, em nenhum momento. Em nenhum momento. Todos quietos. E o que ele pede é o que o Sérgio estava falando. Ajuda, quando você pode ajudar uma
quando tem um sofrimento, quando tem uma dor. É isso aí que ele pede, para a gente ser fraterno, não é? E amoroso. E siga a sua exemplificação, né? A gente consegue ser fraterno? A gente pode até tentar. Eu até tento, mas muitas vezes passa. Mas aí é assim, aonde que começa a fraternidade? Começa com aquele que está do meu lado ou começa comigo? Começa Comigo. Comigo, com a gente. Gente mesmo. Comigo. Com a gente mesmo, né? Se eu não sou fraterna comigo, como que eu vou conseguir ser fraterna com o outro? Seria no caso de um acolhimento, né? A gente se acolher nas nossas dores, né? Verdade? Algo, Cessé? Oi? Mas não é válido se você, tudo bem, não conseguir ser fraterno com você, mas for fraterno com os outros? Você consegue ser fraterno com o outro, tendo compreensão, compreendendo qual é o limite dele, acolhendo plenamente? Às vezes eu consigo entender melhor os outros do que a mim mesma. A mim mesma, muitos julgamentos, me cobro demais. E às vezes o outro eu acho que, sei lá, é mais fácil entender o ponto de vista dele, Posso dizer Mas o a gente porquê? não está caminhando para isso? A gente não Posso está dizer o caminhando. porquê que você fala isso? É porque você não convive com o outro, você convive 24 horas por dia, com o outro não, né? Então, isso. o que acaba acontecendo? Por exemplo, você vai trabalhar na assistência espiritual. Ah, é fraternidade, eu estou querendo ajudar o outro. Só que aquele assistido já faz 8 meses que volta reclamando da mesma coisa. Aí uma hora que você fala assim, se você não mudar, você nunca vai resolver. Não adianta ficar tomando passe aqui, seu passe. Deixou de ser fraterno. Por quê? Porque você está exigindo do outro alguma coisa. Que é uma coisa que o outro não consegue ver. Ele acha que ele vai fazer um milagre, vai ser do centro e não dele. Se ele não tiver caminhado, se ele não tivesse acolhido, por isso que eu falo, se a gente não se acolhe, se a gente não tem, né, esse olhar conosco, é complicado a gente ter no outro. Vai ser na superfície. E a gente está falando de sentimento pleno, né? E o que eu falei aqui, esse exemplo, eu vi acontecer. É claro que ninguém falou essas palavras que eu falei aqui, né? Foi só para deixar um pouco mais emoção, né? Mas a gente vê as pessoas no centro tendo esse tipo de pensamento com relação a assistir, principalmente aquele assistido que é seu vizinho. Você sabe o que ele faz, o que ele fala, como é que ele vive com a família. Chega no centro, o pessoal fala assim, ixi, lá vem aquele cara, é um crápula lá fora, por que ele vem tomar passe aqui, né? Então, isso não é ser fraterno. Aquele que é fraterno, ele não exige que o outro seja diferente do que é. Simplesmente entrega o presente e deixa a pessoa fazer do presente aquilo que bem entende, né? Vamos lá? Mais alguma coisa aí? No próximo parágrafo? O meu só são os últimos parágrafos. Na verdade, o último parágrafo. Eu marquei também, mas pode passar. Nessa abençoada tarefa de espiritualização, o Brasil caminha na vanguarda. O material a empregar nesse serviço não vem de fontes de produção originariamente terrena, e sim do plano invisível, onde se elaboram todos os ascendentes construtores da pátria do Evangelho. A gente já conseguiu compreender que eles, quando Jesus trouxe, né, tirou da Palestina e trouxe para cá, ele já sabia de toda essa elaboração, né? Ele já foi colocando para que a gente não sucumbisse, né? Eu vou falar para vocês, eu tenho um coração apertado. Quando eu comecei no Espiritismo, eu via isso muito mais profundamente, né?
esse celeiro do mundo, esse coração. Com o passar do tempo, eu comecei a notar que a gente vai entrando na parte mecânica. E com os anos, a gente vai deixando essa essência, a essência de Jesus de lado. E a gente começa a se perder na gente mesmo. É por isso que eu falei que eu não gosto da palavra responsabilidade. Quando você faz por causa da responsabilidade, você não faz pelo amor, né? Você está lá para cumprir a obrigação porque você é responsável. O que a Valéria está falando é que a gente tem que fazer porque sente que é necessário, tem um sentimento nosso dizendo eu preciso fazer isso porque eu me ajudar. sinto bem fazendo. Quero fazer. Eu vou entrar, eu tenho que entrar hoje nas vibrações. Não, ninguém tem que entrar. Todo mundo entra porque sente vontade de entrar. Entendeu? E é por isso que dentro do Pingo de Luz, a gente não afasta as pessoas porque elas não estão participando, né? Elas estão participando de acordo com o que elas sentem necessidade e vontade de fazer. Então, como que a gente pode barrar uma pessoa que não pode estar todo dia com a gente, né? Isso é ser fraterno, tá? Olha a sua última parte, para a gente passar. Posso ir para o último parágrafo aqui? Sim. Alguém tem alguma coisa antes? Assim, brasileiros, ensarilhemos para sempre as armas homicidas das revoluções. Consideremos o valor espiritual do nosso grande destino. Engrandeçamos a pátria no cumprimento do dever pela ordem e traduzamos a nossa dedicação mediante o trabalho honesto pela sua grandeza. Então, juntando o que a Valéria tinha falado, né, que a matéria-prima da transformação do país não vem da terra, vem do plano espiritual, aqui nós estamos recebendo a orientação do que fazer. Eu acho que esse é o ponto principal, né? A gente fica procurando na terra como fazer as coisas, mas tudo isso está sendo criado no plano espiritual, né? E então, onde que a gente vai encontrar essa orientação? Nas mensagens, nas orientações que a gente recebe do plano espiritual e na nossa consciência, onde que está escrito o nosso compromisso assumido antes da gente encarnar. É aí que a gente vai achar, né? E quando ele fala ensarilhemos, você sabe o que significa ensarilhemos? É você amarrar as armas para terminar as guerras. Terminar a guerra. Que guerra? Aquela que a gente dá tiro e mata outro num campo de batalha? Todas as guerras, inclusive as discussões que não levam a lugar nenhum, né? Então, isso começa a nos dar um direcionamento, aí voltando lá no que eu falou a Maria Rita. Eu vou olhar o que está acontecendo à minha volta. O que está de acordo com isso daqui? Opa, então o que está de acordo com isso daqui está indo na direção certa. Então eu vou junto com esses caras aqui. O que é contra isso? Se é contra isso, está contra aquilo que foi planejado para o Brasil. Não sei se vocês compreenderam o que eu quis dizer. Então fica fácil. Oi? Fica mais fácil a gente olhar o que acontece na nossa política e falar assim, olha, a palavra que essa pessoa está falando está de acordo com o que eu aprendi que tem que acontecer no Brasil. Claro, a gente não pode esquecer porque a gente já tomou bastante chicotada por causa disso. Nem sempre as pessoas são verdadeiras nas suas palavras. É mais fácil olhar suas ações. Fala, Solange. Então, mas aí vem da responsabilidade. Aí, pelo que está escrito, a gente também teve um compromisso assumido antes da gente vir para cá, e a gente está aqui, cada um tentando fazer o seu melhor, né, para poder entrar pela porta estreita, né, no caso. Então, mas aí onde vem a nossa responsabilidade? Se você é uma pessoa politicamente correta, você pensa na parte sustentável do planeta, você pensa no próximo, você faz sua doação, você, de todas as formas, você busca, tapa um buraco aqui, vem outro ali, você vai ajudando. Mas aí essa responsabilidade,
por que seria as nossas escolhas? Por exemplo, eu não vamos entrar na política no todo, mas assim, eu escolhi uma determinada pessoa. Se ela não vem, se naquele momento eu acreditava que ela era o melhor, se ela faz totalmente ao contrário, como é que a gente vai fazer? Eu achei que eu estava escolhendo o certo. Foi um equívoco da minha parte. Se ela faz tudo errado, eu vou responder por isso? Não, você vai responder por isso quando você perceber que o erro que a pessoa está cometendo está afetando determinada pessoa e você tem condições de ajudar e não ajuda. Entendeu? Mas aí, politicamente, a gente não consegue, né? Não, Quando a gente coloca a pessoa no poder, aí já foi. mas aí é o livre-arbítrio dela, quem vai responder é ela pelos erros que ela cometeu. Agora, só terminar. Agora, se você viu tudo de errado que fez a pessoa e de repente tinha um bom e o ruim, e você votou no ruim, aí você escolheu errado. Entendeu? Uma das coisas que a gente tem, que a Leda chamou muita atenção, foi quando o Ruiz, um dia antes da eleição, ele falou que era indiferente a quem votaríamos, mas que a gente buscasse a paz. A paz. Quem levaria a paz? Então, assim, são algumas reflexões que a gente precisa fazer. Cada um vai buscar da forma como sente, que interpreta essa paz. Mas é uma das coisas que a gente olha. A gente tem muita dificuldade. Quando a gente vê, a gente já está julgando e condenando. Tomando partido, né? Muito complicado, né? Eu acho muito complicado. Porque aí é onde que a gente volta para a gente mesmo. Como que a gente trabalha com a gente? A mesma régua que eu tenho comigo, eu vou ter com o outro. Se eu sou uma pessoa que me exijo, se eu sou uma pessoa que quero tudo muito certinho, eu vou passar essa régua para aquele que está do meu lado. E aí você fala, mas está errado? O que eu quero dizer? Todos nós somos indivíduos. Se a gente começa a nos analisarmos, a realmente fazer uma autoanálise, a gente vai saber das nossas dificuldades. E a gente compreendendo essas nossas dificuldades, a gente vai compreender a dificuldade daquele que está ao nosso redor. Não é passar a mão na cabeça, mas é compreender aquilo que ele consegue alcançar e aquilo que ele não consegue alcançar. Oi, Solange, diga. Então, mas aí vamos voltar à situação. Por exemplo, Sérgio, me ajuda aí, vamos ver se eu consigo colocar o meu raciocínio. A gente tem todo o problema do efeito estufa, dos gases, de não sei o quê, do planeta. Aí vem os desastres naturais. Você faz a sua parte, eu faço a minha parte, mas tem as indústrias, tem um vizinho do lado que joga o sofá no canal, no rio, no córrego, quer dizer, e aí a gente fica sendo responsável pelas mortes que acabam ocasionando, porque enche aqui, cai o morro ali. Eu ontem fiquei perturbada com essa responsabilidade. Quantas vezes você foi a pessoa que... Você não, desculpa. Não estou falando você, estou falando quantas vezes nós somos aquela pessoa que fica sentada no barco, sem fazer nada. Tipo, alguém no seu prédio, na hora que estava saindo, jogou o lixo, né, o lixo limpo, junto com todo outro lixo. E aí você olhou e falou assim, aquela pessoa lá, tá vendo? Ela não está de acordo com a ecologia. Levantou no barco e ficou gritando, né? Mas fez alguma coisa? Conversou com a pessoa, olha... prédio tem coleta seletiva. Sabe o que acontece? Tem a coleta seletiva, isso daqui ajuda o efeito estufa, todo esse negócio que a gente viu lá no... Sabe? Orientou. Quantas vezes, por facilidade, eu trago sacola plástica do supermercado, em vez de levar aquelas sacolas reutilizáveis? Sabe?
Às vezes a gente fica procurando coisas gigantes para transformar o planeta Terra, mas são as pequenas coisas. Se cada um deixar de pegar sacola plástica, quantos animais marinhos não vão ser salvos por não ter se sufocado com o plástico que engoliu? Vocês Eu só falar entendem? uma coisinha a meu favor aqui. Eu comprei um carrinho de feira. Um carrinho de feira, agora eles são bonitos, né? Todos assim. Aí eu comprei um. Agora eu vou com ele para todo lado. Mas só Está para fazendo a sua parte. Você entendeu o que eu quis dizer, Solange? Entendi. Não adianta, Entendi. Mas eu fico muito indignada por conta disso, de a gente fazer a nossa parte, e às vezes a gente está do lado para outra na rua, a pessoa pega um papel, abre o vidro do carro e joga na rua. Aquilo me dá uma coisa que, meu Deus, eu fico indignada. Mas né? você age. Mas você Mas age. se a pessoa tá... você queria que eu fosse Às na rua, vezes- pegasse o papel, ficou na coisa. Às vezes, assim, eu só vou ter que ir. Se eu estou tão indignada, o que eu vou fazer? Vou estacionar o meu carro, vou lá e tiro. Porque O que eu queria falar para você, Solange, não é que a gente deve chegar e tomar e brigar com a pessoa, ou fazer que nem a Valéria, parar o carro toda vez que alguém joga um lixo no chão e lá pegar. Não é isso que eu estou falando. Não estou dizendo que isso vai salvar o planeta Terra. Vai, se todo mundo fizer. O que a gente precisa fazer é aquilo que está dentro da minha possibilidade de fazer. Eu estou fazendo? É essa a pergunta que a gente tem que fazer. E qual que é a minha possibilidade? Cada um vai dizer qual que é a sua. E eu vou mais longe, a gente vai na praia. Você está caminhando, a multidão vem para a praia. Eu, quando vou à praia e fico sentada, eu levo meu saquinho de lixo. Quando eu levanto, eu recolho meu lixo e jogo no lixo. Quando você sai da praia, a pessoa deixa uma lixarada toda. Aí você vai fazer a coleta do lixo da praia toda. Não, Solange, o que eu quero dizer é o seguinte. A gente tem que tomar cuidado, tomar cuidado. Isso que você está falando é ficar de pé no barco gritando que os outros estão fazendo errado. Esquece. Faça o que você precisa fazer. Faça o que você precisa fazer. E o que você precisa fazer? É escolha sua. É escolha de cada um. o outro você não vai O mudar. outro a gente não muda. O outro provavelmente, dependendo de como que é a pessoa, vai catar saco plástico no planeta de expiação em prova que ele vai morar na próxima encarnação. Você entende? A gente precisa parar de olhar o que o outro faz e passar a olhar o que nós podemos fazer. É isso que vai mudar o planeta. Ninguém muda o planeta mudando o outro. A gente muda o planeta mudando a gente mesmo. Eu acho que é essa a questão, Sérgio. Eu estou percebendo muito isso. Parar de perceber o erro do outro e ficar mais ligada nas minhas atitudes, nas minhas ações. É isso aí. Quando que eu vou olhar o erro dos outros? Quando chegar o momento da eleição lá. Aí eu posso fazer alguma coisa com relação ao outro. Ou colocar ele para continuar me representando, ou colocar um outro. Que eu também não sei se vai fazer a coisa certa. Mas não importa. Eu olhei e falei assim, para mim, analisei, esse é o melhor. Não o cara que aparece bonitinho, que aparece de peruca vermelha na eleição, achei aquilo engraçado. Não é assim que a gente escolhe as pessoas que vão representar a gente. É por aquilo que elas fizeram. Então, no momento que a nossa obrigação, ela está no momento que a gente vota. É claro, fica de olho, né? Aparece algum tipo de abaixo-assinado que a gente vê que é alguma coisa séria e está promovendo alguma coisa que é bom para o país, participa. É o momento de eu me manifestar, entendeu? Mas como a gente leu aqui, não adianta pegar na arma e bater em gente na rua, porque não vai funcionar. É isso que Jesus quer. Não foi isso que ele fez. Até no momento em que Judas beijou a face dele e que os soldados prenderam ele, ele falou para os discípulos dele, não peguem nas armas. Bainha, só a espada, né? Então,
no momento crucial da vida dele, né, em termos de continuidade da vida, nem nesse momento ele levantou as armas. Então, o que nós estamos aprendendo aqui? Primeiro, existe um plano para o Brasil. Segundo, nós fazemos parte desse plano. Como parte desse plano, nós temos o nosso compromisso e aquilo que a gente precisa fazer. Cada um tem aquilo que precisa fazer. Os outros vão responder pelo que fazem. Entendeu? É isso. E aquele que ainda não compreendeu, que ainda não despertou, uma hora vai despertar, se vai ficar aqui, se não vai. A gente também não sabe se vai ficar aqui na Terra, se não vai. Mas cada um vai responder por si próprio. Entendeu? E assim, às vezes as aflições são, e aquele que está ali, mas ainda não despertou. É porque ele ainda não tinha que despertar, não tem nada que possa ter tocado o seu coração. Ainda, mas aí uma hora vai despertar. Aí a gente vê o que aconteceu lá no litoral norte. Um monte de pessoas locais perderam tudo que tinha, e um monte de pessoas que vieram de fora, que tinham muito, não podiam utilizar. Quer maior aprendizado do que esse? Quer maior despertamento do que esse? Aproveita quem quiser aproveitar. Teve aqueles que tinham muito dinheiro, que pegaram um helicóptero e foram embora, e aqueles que pegaram o seu próprio helicóptero para retirar todo mundo e ficar passeando, trazendo comida. É o despertar. Estavam ali para isso. A ferramenta é a mesma. A ferramenta é a mesma. Teve aquele que pegou o seu helicóptero, então contratou o helicóptero para sair, porque não queria ver nada daquilo. E teve aquele que ficou lá no comando, fazendo todas as coisas, e foi trabalhar. Então, assim, a oportunidade foi de todo mundo. E só aproveita a oportunidade quem tiver no momento. E aqueles que pegaram o helicóptero e fugiram de lá? A escolha deles. A escolha é deles. A gente vai condenar? Não. Se a gente estivesse lá, o que a gente faria? O que a gente faria? A gente sabe o que a gente faria? A gente não pode... Gente, a pior coisa que tem é a gente julgar uma pessoa que está num momento de catástrofe, julgar e condenar essa pessoa se a gente não passou pela mesma coisa. E uma pessoa lá que estava falando, eu contratei porque eu tive que tirar meus pais daqui. A gente veio passar o carnaval, meus pais são idosos, doentes, eu tinha que tirar eles daqui de alguma forma. Ele fez errado? Não. Então, a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente faz isso. A gente tem que analisar e falar assim, eu faria isso, eu não faria isso, mas não condenar aquela pessoa. Porque a gente não sabe o que ela passou na pele. E aí onde que você fala assim, nossa, por que a gente está a gente fez um prefácio ontem, a gente está no esclarecendo e a gente está discutindo sobre tudo isso, né? Dessa forma. A gente está falando de uma sociedade, a nossa sociedade, nós que fazemos parte dessa sociedade. Porque muitas vezes as pessoas leem esse livro e veem como um romance, algo que aconteceu. Não, é a nossa realidade. Somos nós. Somos nós. O que está escrito aqui agora é muito atual, mas foi escrito em 1938, né, gente? Está acontecendo ainda, né? Está acontecendo ainda. Já foi, né? O Sérgio falou assim para mim, olha o horário, são 6h14, já foi. Olha, eu vou dar uma sugestão. Vamos para a vibração direta? Vou dar uma sugestão. Nós vamos para a vibração direta. Hoje a gente vai fazer aquela vibração sem chamar cada um, tá bom? Porque senão a gente vai até 7 e pouco, tá? O que eu gostaria só de completar antes de a gente passar para as vibrações é o seguinte. Todo mundo que falou aqui está certo. E todo mundo que falou aqui está errado. Por quê? Porque cada um tem o seu ponto de vista. Então, o que a gente precisa fazer nessa conversa que a gente está tendo é procurar compreender o ponto de vista do outro e escolher se aquele ponto de vista é bom ou não para mim mesmo. E tomar as resoluções necessárias para cada um. Se dá uma encaixada, se dá para encaixar, né? O que a gente, assim, eu acho que foi uma das coisas que o Eliamar conversou bastante conosco.
e até na mensagem dele de ontem, é que a gente saia com um coração bom, que a gente saia compreendendo realmente essa responsabilidade que temos, mas não com peso. Não. Mas, assim, eu falo que existe. Eu, quando falo das minhas responsabilidades, eu falo com alegria. É uma alegria muito grande poder trabalhar. É uma alegria muito grande poder estar auxiliando, né? Então, assim, essa é a minha responsabilidade. E cada um vai ter a sua, né? Agora, sim, fica mais fácil se a gente tirar o peso. Sim. A gente tirar o peso. Olha, a gente já conhece sobre as energias que nos cercam e como que se comunicam as mentes quando estão pensando. A gente aprendeu que a gente precisa fazer a transformação. A gente aprendeu o que a gente precisa trabalhar na gente, tem que trabalhar o nosso ego para poder se libertar de algumas coisas que nos prendem ao passado, não é isso? A gente aprendeu no último livro como é que funciona tudo isso no plano espiritual, e agora nós estamos aprendendo o que nos cerca com relação ao país onde que a gente vive. E a gente vai precisar tirar lições disso e cada um aplicar para si mesmo da melhor forma possível. E a gente não se preocupa se está certo ou errado. Faça o certo. Se descobrir que tem um melhor para ser feito, faça o melhor depois. Mas o que a gente escolher, se a gente procurar sempre fazer o melhor, a gente está fazendo aquilo que o nosso grau evolutivo permite fazer. Não se preocupem com isso. E o aprendizado, o estudo, a convivência, a troca de experiência vai ajudar a gente a enxergar cada vez melhor essas condições. Então não se preocupem. Ai, meu Deus, eu escolhi isso. Será que é certo ou será que é errado? Escolha. É isso que você acha que é o melhor agora? Passa, abraça, vá em frente. Mas fica o tempo inteiro reavaliando para ver se não pode ser melhor.